Olá, olá. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Estou aqui no Raquel? estúdio, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Casar é Simples. Já tinha uma galera aqui entrando já para visualizar antecipado. E eu deixei todo mundo, falei todo, gente, vamos esperar que a Dani está para chegar, daqui a pouco o pessoal está voltando de novo. Tô Já estamos atrasadinha, fazendo o teste. desculpa. Não, tá não, a gente está no período de teste. A live está marcada para meio-dia, o pessoal está antecipado. Mas deixa o pessoal participar do teste técnico, né? Já vai Olá. aprendendo como é que faz uma live. Oi, Elaine, bem-vinda. Estamos recebendo aqui os nossos primeiros seguidores da live. Testando o som. O som tá bom aí, Dani? Tá ótimo, tô escutando você. Você tá me Tá ótimo? escutando? Legal. Estou te escutando bem. Estou com esse pano de fundo lindo desde que hoje a gente está no estúdio em gravação de aula. Então tá com esse chroma key aqui de fundo, né? Mas é bom que eu tenho meu suporte técnico. Olha o meu suporte técnico aqui, ó. É o Thiago. Ele é da parte técnica. Então, sem ele não dá. Não dá. Peguei um Uber, vim pro estúdio. Falei, não, tudo bem, a gente tá de quarentena, mas ele tá isolado aqui também. Tá todo mundo cumprindo a quarentena. Maravilha, tá certíssimo. Aqui a gente tem um ateliê na residência mesmo. Então eu me tranco aqui, fico aqui no meu estúdio, trancadinha. Exatamente. Ninguém parou de trabalhar, né? Aliás, a gente está trabalhando mais do que nunca. Aqui a gente está num ritmo enlouquecido de trabalho, de remanejamento de data de evento. O negócio é... O coronavírus deu bastante trabalho. Não deu dinheiro, mas deu trabalho. A gente está tendo que remanejar todos os eventos. É um período de adaptação e entender o que está acontecendo, saber que é provisório, né? É uma coisa... Não é permanente. Mas exatamente. A gente, como ser humano, a gente se adapta. A gente se adapta a tudo, né? E o negócio dentro desse caos é criar uma nova rotina, uma nova realidade. Então eu tô assim, eu trabalho com evento há 11 anos e eu nunca tive sábado e domingo para mim, né? Há 11 anos eu não sei o que é ter um sábado e domingo. Então agora eu tô me dando ao luxo de manter a minha rotina de segunda a sexta, porque a gente precisa manter uma rotina até por questão de saúde mental, né? E sábado e domingo não fazer nada. Então, assim, as lives, elas vão estar todas concentradas sempre de segunda a sexta, sempre meio-dia, porque eu acho 9 horas da manhã uma temeridade, né? Tá todo mundo de quarentena, o pessoal quer dormir mais, ninguém vai acordar para ficar assistindo live 9 horas da manhã. Então, vamos deixar essa live sempre meio-dia. Ninguém se regou. Entrou um som aqui paralelo. Bem, vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar. Vou mandar um realmente... direct. Pode falar, Dani. É uma época total, assim, pelo menos pra minha geração, né? Eu tô aí na casa dos meus 30, tô com 33. Eu nunca vi nada assim, né? Então, é uma época diferente mesmo. E pra gente que tá no mercado, né? É bom a gente sempre lançar sempre o olhar humano pra questão, né? A gente tá lidando com pessoas, né? Exatamente. Noivas, pessoas que têm sonhos, né? Inclusive os nossos próprios sonhos, então, que não podem parar, né, nessa perspectiva caótica, mas ao mesmo tempo, se a gente lançar um olhar humano, a gente consegue enfim, exatamente. Lidar da melhor forma, eu acho. E a gente que lida com o mercado de festas, né, casamento, 15 anos, casamento eu senti que o nível de frustração foi maior. Eu tive muitas noivas ligando, chorando, eu estou planejando só 3 anos. E esse período agora a gente vê nesse movimento nas redes sociais um volume muito grande de noivas perdidas no que elas devem fazer. Meu casamento vai ser em junho, meu casamento vai ser em julho, eu já transfiro a data, não transfiro, como é que eu lido com os fornecedores? Então o objetivo dessa etapa de live, tá tendo live pra caramba, nem espero uma audiência muito grande aqui, boas-vindas aqui ao pessoal do Conel, Coisa Mairisca, adorei. Oi, Marcelo. Bem-vindos, bem-vindos. Tem seguidores meus aí por aí também. Legal, é o marketing compartilhado, né? Economia compartilhada, a gente está fazendo isso. O futuro é esse. O futuro é esse. É todo mundo se juntar para unir forças. Então, vamos deixar o pessoal chegando aqui. Esses primeiros 10 minutinhos, as pessoas estão chegando. Então, a gente teve essa ideia de fazer a maratona de lives para ajudar justamente essas noivas aí que estão perdidas e não sabem qual é o tempo que elas têm de manobra com cada tipo de fornecedor. Bem-vindo, Marcelo! Bem-vindo! Entra você também aí. Me diz uma coisa, Dani. Drinkerita, que prazer ter vocês aqui. Coisa boa, fica aqui com a gente, que a gente vai compartilhar muita coisa legal. Leila, seja bem-vinda. Você sabe que ontem
no afã de chamar o pessoal para a live, eu fui fazer uma lista de transmissão no WhatsApp. Mas eu sou da velha geração, não nasci com o computador na mão, né? Aí eu fiz um grupo e botei 256 noivas dentro do grupo. Eu acho que iam me apedrejar. Porque você não faz isso, você faz uma lista de transmissão e vê quem quer entrar no grupo. Eu fiz um grupo. Aí, quando você acha meu telefone, quem mandou me botar nesse grupo? Eu tive que apagar de uma a uma na mão. Foi uma coisa, uma temeridade. Uma temeridade. Gente, vamos... Já deu meio-dia aí? Já tá? Já deu meio-dia, equipe técnica? Já deu meio-dia? Então vamos começar, Dani, a nossa live? Vamos lá. É a Laura, seja bem-vinda. Então hoje aqui estamos apresentando a Dani Falcone, que é uma super profissional do mercado, uma artista assim, inquestionável. Ela é super flexível nas criações dela. A gente já deu uma avaliada no Instagram, no material que ela mandou pra gente. E ela cria bolos artísticos lindíssimos, do estilo que você imaginar. Seja para uma festa de casamento, seja para 15 anos. Mas hoje a gente está focado aqui no mercado de casamento, tá? E como é que a gente vai começar a live? A gente quer trazer assuntos leves para vocês, porque só se fala de doença e de morte. Ninguém quer falar de doença e de morte. Mas a gente quer ajudar vocês a entenderem como é que os profissionais de eventos estão se portando nessas mudanças de data, né? As datas dos casamentos estão tendo que ser adiados, de que forma que isso está sendo conduzido e como é que isso funciona para cada profissional, porque cada profissional tem uma forma diferente de trabalhar. Dani, fala um pouquinho para a gente no teu mercado, como é que está funcionando? Então, Raquel, primeiramente, obrigada pelo convite. Bom, é o seguinte, Raquel, eu sou uma pequena empresa, né? Eu sou uma pessoa sozinha, né? Eu tenho uma sócia que cuida só do lado financeiro e eu fico com toda a parte da empresa, uma microempresa, né, na verdade. Então, os meus bolos, eu costumo dizer que são bolos de alta costura, por assim dizer, de uma forma besta, mas é um bolo personalizado para aquele evento específico. Então, assim, eu não trabalho com doce, só trabalho com bolo, o bolo especial do dia do casamento, né? Então, e bolos para aniversários, bolos para batizados, né, festas infantis, enfim. Mas são bolos bem especiais, digamos assim, né? Como se fosse um haute couture. Eu adorei esse nome, achei super chique, esse nome francês, tudo de bom. Mas é legal para diferenciar o teu trabalho daquele bolo de fábrica, que é completamente diferente. Eu sou decoradora, eu tenho o meu trabalho como publicitária aqui no Casar é Simples, mas eu sou decoradora de uma outra marca, né? Estou fazendo essa migração profissional e eu sei bem como é que é o bolo de fábrica e o bolo que você apresenta. É completamente diferente, é uma coisa pensada, tem um projeto por trás, né? Exatamente, foi uma linha que eu segui escolher, né? Que eu escolhi seguir. E legal. Eu não me arrependo, assim, é o meu lado artesão, digamos assim, né? E aí, esse tipo de bolo, né, essa linha de pensamento de produção, ela é pequena, né? Então, assim, a crise, como essa crise tem me afetado, como eu tenho me comportado diante dela em relação aos planejamentos já feitos, contratos já assinados com as noivas. A gente tem que obedecer, o que eu estou fazendo, né? A gente está obedecendo às autoridades governamentais, né? A gente tem que prestar atenção o que a OMS está dizendo, o que o governo está dizendo, e a gente tem que estar sempre a par, junto com os outros fornecedores, para saber quais são as medidas que estão sendo tomadas. Para os bolos, não sei para doces, não sei para buffet, mas para o bolo específico, esse bolo que eu digo, né, que é um bolo especial, desenhado, né, especificamente para aquele evento, esse bolo, eu tô aqui aguardando, né, as casas de festa abrirem, né? Então, assim, eu acho que a noiva e o cerimonial vão prestar atenção nesse momento agora nas notícias, né, nas autoridades aí governamentais, para saber quando as casas de festa vão abrir, quando elas vão estar à vontade para colocar a sua família, todos os seus entes queridos numa situação social de aglomeração novamente. Exatamente. É uma coisa, assim, para mim, muito clara, né? Não tem muito... E a gente percebe, né, que a tendência é que os eventos, depois que essa crise acabar, as pessoas vão demorar um tempo para se sentirem seguras de aglomerar. Então, você pode fazer um evento, convidar, mas muita gente não vai comparecer. Então, a tendência é que os eventos sejam menores. Petit comitê, eu acho que é uma previsão que todo o mercado de eventos está fazendo. A tendência é que eventos sejam em lugares arejados, abertos, né? E talvez mude aí a tendência para você na questão do bolo. Eu sei que você vai falar um pouquinho sobre isso. Quando o bolo é num espaço ao ar livre, a gente tem algumas escolhas em relação a recheio, em relação a tipo de decoração também.
Voltou a minha imagem? Voltou. Não, eu cliquei aqui e saiu sem querer, desculpa. Então, assim, Imagina. tem algumas coisas que vão mudar. Fala um pouquinho sobre isso. Isso vai ser uma readaptação, né? E eu acho que, assim, esse momento, a gente começou até a falar do coronavírus, né? Mas, assim, esse momento, como você também disse, que a gente pode ter aí um espaço para falar um pouco de assuntos leves e descontraídos, enfim, a parte criativa do bolo de casamento. Minha noiva acabou de entrar aí. Oi, Bia! Bem-vinda, Bia! Bem-vinda! Tem coisa boa para você aqui, hein? Fica com a gente. Bia foi uma noiva muito querida, né? Que me encontrou através do Instagram. E ela falou assim, Dani, eu quero casar, eu gostei muito dos seus bolos, eu quero me casar e tudo isso. Foi um planejamento muito anterior a essa pandemia que está acontecendo. Então, foi um processo cuidadoso. A gente fez a degustação, a parte de criação do projeto, que é mais o que eu trouxe hoje para falar aqui com vocês. E aí aconteceu isso, né? Então, a gente conversou, ela conversou com todos os fornecedores dela, e a gente decidiu, ela decidiu, basicamente a escolha é da noiva, né? E obviamente atendendo observando as autoridades, de adiar o evento, né? Então, eu acho que foi a melhor coisa que ela pode ter feito, né? Ela preservou os integrantes da família dela, os amigos. Exatamente. E como é que vai ser essa readaptação, né? Primeiro, que eu até falei com você, Raquel, a gente tem aí agora um tempo, primeiro, olha que bacana, para a noiva relaxar e pensar em alternativas, o que ela quer fazer, de repente algum detalhe que ela não pensou porque não teve um tempo, né? Então ela quer pensar em algum outro detalhe, ela tem essa liberdade, essa oportunidade agora. Planejar com mais calma, né? Planejar com mais calma, de repente usar um pouco mais no projeto, porque você tem um tempo maior para pagamento também, não sei como é que funciona nesse caso, a gente vai falar isso mais no finalzinho, mas essa coisa do planejamento, ter mais tempo para planejar é muito bacana. Isso, exatamente. A gente tem esse espaço agora, a gente procura fazer aí desse limão uma limonada, digamos assim. Exatamente, exatamente. E uma coisa que é interessante, eu vejo assim, as noivas que estão em junho, em julho, eu adio. Eu sempre tenho falado que o legal é você ir acompanhando com carinho. Mas quanto tempo essa noiva tem para remanejar essa mudança com você? Como é que funciona isso? Você está perguntando assim, o mínimo de tempo de antecedência que eu preciso. De antecedência para trocar a data. Como é que funciona isso com você? Então, o projeto ele já está idealizado. Ele só vai precisar sofrer alguns ajustes. Por exemplo, é um projeto de verão, né? Um casamento de março, que vai se tornar um casamento de outono e inverno, né? Ele vai sofrer uns pequenos ajustes, mas nada demais, tá? Então, eu preciso de 1 a 2 meses de antecedência, dependendo do projeto. Se for um projeto que tem flores de açúcar, eu preciso de 2 meses de antecedência para remarcação dessa data, né? Então, eu acho um período razoável. Não sei se foi essa a sua pergunta. Exatamente, é isso aí. Porque as noivas, por exemplo, de julho já estão preocupadas agora. E talvez elas já tenham que fazer alguns remanejamentos mesmo agora. Porque você não tem como 15 dias antes do casamento mudar tudo, né? Você tem que se programar com uma antecedência diferente para cada tipo de serviço, entende? Então, por exemplo, se eu estou trocando de julho um evento, vou passar esse evento para novembro, de repente eu vou ter que mudar o recheio desse bolo, dependendo de onde vai ser esse evento, eu não sei, né? Isso, como é que funciona essa tua dinâmica. É uma dança que, assim, é uma dança um pouquinho complexa, mas a noiva e o noivo que tem a oportunidade de ter um cerimonial vai realmente tá conseguindo aí relaxar um pouco mais. A noiva que não tem problema. Ela vai fazer o contato com todos os fornecedores e vai tentar fazer essa dança. Eu acho que essa dança é mais complicada do que, por exemplo, eu sei que a gente está falando aqui só de bolo hoje, mas eu acho que a parte de bolo acaba sendo até um pouco menos complexa do que, por exemplo, um buffet, né? Exatamente. Então, a mudança toda do cardápio e a coisa, dependendo... Eu tô com uma pessoa participando aqui, com uma empresa, que é a da Verônica Lopes. Ela é uma cerimonialista com 17 anos de mercado, ela está interessada em te conhecer. É uma querida, uma amiga querida que está participando aqui com a gente. Verônica, fica aqui com a gente que tem coisa boa para você, viu? Ela vai participar da maratona também de lives com a gente. Já convidei ela para participar. Porque acho que nesse momento a noiva precisa dessa orientação. Quanto tempo eu tenho para mudar? O que eu preciso fazer para mudar? Agora, eu vou te deixar à vontade para você falar um pouquinho da criação. Se você quiser mostrar suas criações, aí a gente vai falar de sabor, aí vai falar o que é mais adequado para um evento aberto ao ar livre, se for um evento num salão com ar-condicionado. Vou deixar você falar um pouco, Dani. Tá ótimo, assim, você pode me cortar, tá? Quem tiver pergunta também pode ir fazendo, eu vou tentando responder de acordo com o que eu tô lendo. Raquel, você me guia aí, tá?
Tá bom, eu tô com o nosso script aqui aberto no computador, pode deixar que eu siga. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho primeiro do meu estilo, que eu falei no início, né, da conversa com a Raquel, sobre o haute couture, que é uma espécie de alta costura, né? A gente está trazendo aí essa referência da moda. E os bolos, né? A maioria dos bolos que a gente vê hoje são bolos sobre alta costura, quer dizer, são bolos que são desenhados especificamente para um evento muito especial. Vocês estão vendo meu reflexo, eu acho, por aqui, né? Muito legal, gente. Desculpa, muito legal. Tá dando para ver bem, Dani. Tá ficando ótimo. Então, assim, esse tipo de bolo, para esse tipo de ocasião, já é um bolo diferenciado. Então, os noivos que optam, né, pelo contrato desse tipo de bolo devem saber que são bolos assinados, assim como na época, enfim, da França do século XVIII, um inglês chamado Charles Broth, eu não lembro bem o nome dele, depois eu posso linkar em algum lugar para vocês conhecerem um pouco da história da moda. Ele inventou dentro do padrão da alta costura, a etiqueta, né? Quer dizer, você assinar aquela peça artística, assim como grandes pintores assinavam seus quadros. Então, essa é a referência que eu uso para construir os meus bolos. E sei que tem muitas confeiteiras, boleiras, enfim, que também estão seguindo esse padrão, né, de pensamento. Então, pensar que esse bolo do grande dia é um bolo super especial, né? E aí, o que a gente vai... Deixa eu ver se eu consigo descer. Ah, consegui descer. Vocês estão enxergando aí? Reserva da data. A gente falar um pouquinho sobre o processo, Raquel, não sei se vai ser interessante, a gente falar sobre o processo que muitas noivas às vezes ficam um pouco perdidas no início de um contrato, sim, ou até mesmo pode servir para a nossa época atual, né, de remarcação. Então, sobre, sim, a remarcação, no caso da pandemia, ela tem que ser feita comigo com o mínimo de 2 meses, né? E para quem quer fazer uma primeira reserva, né? No caso, por exemplo, eu quero me casar, mas eu não sei quando, né? Por causa da pandemia, talvez ano que vem, não interessa. Assim que você decidir a data, é bom você ligar para o fornecedor. No caso, eu como boleira, como, enfim, confeiteira, preciso de 6 meses no mínimo para um casamento, tá? E aí você decidiu isso, começa a procurar o seu fornecedor, né? Escolhe o profissional que você quer trabalhar. Dentro da minha cidade, né, que é o Rio de Janeiro, e eu atendo todo o estado, existem milhares de profissionais maravilhosos, né, inclusive os colegas meus. Então, no Brasil inteiro, enfim, tem muita gente maravilhosa que faz, inclusive, Brasil inteiro, né? Por exemplo, tem o Nelson Pântano, que é o The King Cake, que o ateliê dele é em São Paulo, mas ele entrega para o Brasil inteiro. Eu ainda só estou entregando para o nosso estado. A tendência da noiva, eu também não indico profissional de outro estado. Geralmente, os cerimoniais trabalham dessa forma. A gente indica os profissionais da nossa região. Sim, tão mais simples, né? Agora, o teu padrão de trabalho é um padrão de trabalho que não é comum, é muito diferenciado. Eu conheço muitas empresas que trabalham com bolo. Eu indico várias, inclusive porque a gente tem vários tipos de bolso, né? Mas sim, o teu trabalho é realmente muito diferenciado, é muito personalizado. Dá até pena de cortar um bolo desse, gente. Muito obrigada. Assim, você escolher um profissional de outro estado, obviamente que vai sair um projeto super caro, né? Um bolo, ele não vem de avião, né? Dependendo, exatamente, né? É mais comum um bolo ir por meio terrestre. Então, assim, é uma coisa cara, né? O confeiteiro vai junto, então, assim, é uma coisa super cara. Realmente é para casos onde os noivos querem muito aquele profissional, né? Então, por isso eu não faço isso hoje, né? Hoje eu trabalho só dentro do estado. Então, depois, Raquel, que você procurou o seu profissional, escolheu, você vai marcar a sua degustação para saber qual é o sabor daquele produto, né? E vocês vão idealizar o projeto juntos, né? Vocês vão sentar, quer dizer, o cerimonial aqui eu faço assim. A visita é no meu ateliê, que é um ateliê residencial. A noiva, o noivo, às vezes os pais, né, vêm visitar junto com o cerimonial. E a gente degusta, conversa, desenha, né? Eu já desenho o projeto no dia. Acho sensacional isso, gente. E é raro, a maioria não faz. Tem pessoas que trabalham com bolo, que são fantásticas e não sabem fazer o desenho. E é muito importante fazer o desenho.
É, exatamente. É importante também que esse noivo, essa noiva venham com alguma indicação, né, de algum cerimonial, ou até mesmo, por exemplo, eu tenho a minha noiva, a Bia, que veio do Instagram, e assim, a gente criou uma relação de confiança, ela falou que queria fazer o bolo comigo, então eu fiz o desenho para ela, a gente teve ali já uma relação de confiança muito grande e personalização, né, do projeto dela. Sim, sim. Bom, e aí os noivos sempre se pegam perguntando, né? Bom, agora dá pra ver mesmo o meu reflexo aqui. Mas a gente está conseguindo visualizar. Depois a gente pode compartilhar algumas informações com o pessoal. Quem quiser, pede aqui nos comentários. Eu quero receber uma apresentação da Dani e a gente faz esse compartilhamento, tá? Com certeza, eu posso sim compartilhar. Esse daqui, Raquel, é o guia de serviço, tá? Os noivos têm muita dúvida em relação a isso. Aqui, né, com os meus bolos, eu sempre gosto de deixar essa matemática para mim mesma, né? Eu penso aqui com os meus miolos, como é que eu vou fazer para atender aquela noiva. Mas é bacana eu disponibilizar essa informação para os noivos terem essa informação adicional. Essa é uma tabela que eu sigo, que é, mais uma vez, o crédito é do The King Cake, que é um profissional que eu admiro muito no mercado. Eu uso essa tabela e adaptei para a minha realidade aqui no Rio de Janeiro. Tá? E ela dá super certo. Então, como que funciona? Se o seu casamento, vou virar de novo aqui. Se o seu casamento é um casamento onde vai ter champanhe e bolo, ou seja, o evento, ele não tem refeição, tá? O bolo, ele vai ser servido junto com a bebida, né? Uma bebida alcoólica. Então, você serve 100% dos seus convidados, tá? Se você tem buffet simples, né? Que é o buffet simples mais o bolo, onde vai ser um almoço ou um jantar, e o bolo vai ser servido como a única sobremesa, você pode servir 60% dos seus convidados, sim, tá? Perfeito. Se o buffet for completo, né? Geralmente é um evento à noite, onde é um jantar com bebida alcoólica, docinhos, sobremesa, né? Um cardápio completo. E o bolo não é a única sobremesa, você consegue servir até 40% dos seus convidados. Muito legal essa tua informação, que também nem toda empresa faz isso com o cliente. Não, muito e bacana. assim... Depende muito do formato da festa, e é assim que funciona mesmo. Exato. Eu acho legal os noivos e as noivas e os cerimoniais também terem cada vez mais informação sobre isso, porque quando chegam pra gente, né, eles não chegam com dúvidas sanadas, né? E a gente consegue focar mais na parte criativa, que é a parte que as noivas mais gostam, né? Lógico. Você resolve a parte de estrutura e vai pra parte criativa. Desculpa te cortar, Dani, vai lá. Exato. Imagina, mas não, pode me cortar, eu falo demais. Fica à vontade. Sobre essa questão de bolo fake e o bolo de corte, que todo mundo tem muita dúvida, tá? Tem relação com o serviço e com o guia de serviço de fatias, tá? Se a noiva quer convidar 40 pessoas num evento bem intimista, mas que é um bolão igual a esse que eu acabei de mostrar aí, alto, suntuoso, até porque, de repente, a decoração do evento pede um bolo mais suntuoso, o que eu vou fazer com essa noiva? Se eu entregar um bolo todo verdadeiro, de 6, 7 andares, que dá pra, de repente, eu sempre falo pra ela, impossível. Impossível. Fica pesadíssimo o bolo. Pesadíssimo e assim, vai servir 200 pessoas, 200 fatias. Sim. E o evento vai ter 40 pessoas, vai ser um evento intimista. O que a gente faz? A gente lança a mão do bolo fake, tá? Vai ser uma criação de bolos fake, podem ser quaisquer um desses andares, a gente depende do projeto. E a gente constrói 40 fatias aqui dentro, tá? Intercaladas para fazer até o corte, famoso corte do bolo. Então, eu nunca vendo um bolo completamente fake, tá? Só em raríssimas exceções. Lógico. Tá? Que é uma dúvida muito recorrente das noivas, né? Bolo fake, não, gente, olha só, existe uma diferença entre o bolo fake, que é o bolo de biscuit, que é um mercado que também que não dá para comparar com o seu mercado, é um outro público, e tem o bolo que ele nunca é 100% de massa, porque você vai fazer o número de fatias adequado para aquele evento. Exato. Então ele tem a base de isopor, isso é normal. Exato. E elas confundem muito isso. Mas o bolo dela tem isopor. Não, qualquer bolo vai ter uma parte que é de isopor. E ninguém percebe, né? É uma parte estrutural. E assim, eu tô quebrando completamente a magia da confeitagem, né? Mas eu acho muito bacana mostrar tudo mesmo, né? Eu acho que as noivas se interessam, elas sempre me perguntam, então eu tô respondendo, né? Esses bolos fake de biscuit, eu não trabalho, né? Que é uma massa feita de cola, né? Eu trabalho com a massa de açúcar. Então, assim, são isopores revestidos com massa de açúcar, um material totalmente não tóxico, né?
Sim. Então, e aí o que que acontece? Todo mundo pergunta, mas e a fatia do bolo, Dani? Como é que eu vou cortar esse bolo e fazer a foto, né? Então, por isso que a gente intercala as partes, os andares de bolo de corte verdadeiro nessa maquete aí, Uhum. bonita. E aí a noiva acaba tendo aquele bolo dos sonhos que ela tanto Para esperou. ela fazer o corte simbólico lá o brinde Exatamente. da champanhe. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Aí a gente tem o bolo de corte, que é o bolo que fica realmente na mesa, ou aquele bolo que vai para a cozinha. Nesses casos, que eu vou explicar agora, onde? Eu não sei se vocês lembram, esse bolo específico foi o bolo real do príncipe Harry e da Meghan. Eles são pessoas mais, assim, mais simples, têm um estilo de vida diferente de outras realezas por aí. E falaram, olha, a gente quer fazer o nosso bolo, a gente quer encomendar o nosso bolo com a bakery ali da esquina, né? A confeiteira da esquina. E que eles gostavam muito, né? Então, assim, o bolo que eles escolheram foi um bolo pequeno, né? Que provavelmente não serviu a todos os convidados reais do casamento, né? É um bolo que vou virar aqui de novo para vocês verem. É uma prataria dourada, né? Revestida de ouro. 24 quilates, é antigo, enfim, é herança da família real. São 3 bolinhos, né? Que daí para o quê? 80 pessoas, 90, 100 no máximo, né? É o bolo todo verdadeiro de corte, né? Como é que eles fizeram, então, para servir o restante dos convidados? Deve ter, isso aí é uma suposição, tá? Eu não li nenhuma matéria sobre isso, mas obviamente você olha e vê com essa quantidade de bolo que é muito pouca, você vê que não vai servir o quê? 300 convidados, 400, eu não sei quantos tiveram, né, no casamento deles. Mas é um bolo de corte que vai para a cozinha, um bolo diferente, não é confeitado, um bolo simples, que é cortado, obviamente, no mesmo sabor do bolo que foi mostrado na mesa oficial, né, do bolo. E aí esse bolo aí de cozinha, que é um bolo de corte também, ele serve esse restante de convidados. Então, sim, existe esse caso onde a noiva tem uma festa muito grande, com muitos convidados, mas ela quer um bolo simples. E tudo bem também. Sim, sim. Ainda tem aquela tendência de vários bolos, né? Que a gente vê também, às vezes, aqueles vários bolinhos na mesa. É uma coisa mais Isso. decorativa, talvez. Exatamente. Aliás, foi legal você ter falado isso, Raquel. Muitas pessoas me falam assim, principalmente agora com essas remarcações, né? Falam assim, bom, agora pensei melhor, eu acho que eu quero colocar outro sabor no bolo. Então eu quero fazer um andar de chocolate, outro andar de morango, outro andar de ganache de Suíça, enfim. Aí eu falo assim, peraí, quantas pessoas tem no seu casamento? Eu convidei 100. Eu falei, quantas fatias você escolheu? Eu escolhi 80 fatias. Eu falei, bom, então se você colocar 40 fatias de bolo de morango e 40 fatias de bolo de chocolate, será que você vai conseguir atender todos os seus convidados? Se você tem 100 convidados que gostam de morango, ninguém vai comer o bolo de chocolate. Isso é complicado. Essa coisa do sabor, né? Assim, funciona com bem casado também, quando elas querem fazer um monte de sabor, porque a pessoa quer um de cada sabor. Também Exatamente. acontece Então, muito. pode haver muito aí, sobra ou falta. Então é muito importante tomar todo o cuidado de fazer o seguinte: se você quer muito, escolher 2 a 3 sabores para servir do seu bolo de casamento, seria legal você saber, ou das duas, uma, ou que pode ser que falte ou sobre, né, daquele sabor. Sim, Porque você não tem como adivinhar qual é a preferência das pessoas. Né? Se elas exatamente. gostam de morango Exatamente. ou chocolate. Ou então você contrata, se você tem 100 convidados, você contrata 100 fatias de bolo de morango e 100 fatias de bolo de chocolate. É verdade. Sabendo que você vai Exatamente. Porque conseguir você vai ter atender. certeza que você vai agradar todo mundo. Só fazer Exatamente. uma chamada aqui para todo mundo que entrou, que está na live. Fiquem na live, porque a melhor parte está no final. A Dani vai dar aqui uma oferta especial para as noivas que estão participando da live, tá? Exatamente. Vamos lá, Bom, Dani. a gente está Então, falando um pode pouco, seguir aí. claro, assim, sobre o processo de criação de um bolo, né? Aí vem a parte toda de escolha de formatos. Então a gente hoje em dia sabe que não tem mais só o formato redondo clássico, a gente tem o formato hexagonal, e aí eu trouxe esse bolo super bonito. Isso são referências do Instagram, Pinterest e artistas, né, colegas meus. E Tem elas alguns amam o bolos meus. Pinterest, né? Elas amam Sim, com o Pinterest. certeza. Pinterest é uma ferramenta muito importante para casamento, para as noivas, principalmente, estão tendo esse primeiro contato, né? Temos os quadrados, tá? Temos até mesmo retangulares, tá?
É mais incomum de pedirem, né, Dani? Esses são lindos, mas é mais incomum, uma tendência mais americana, talvez. São. Tem alguns eventos, por exemplo, noivado, né? Se pede mais do que casamento. Por exemplo, bolos retangulares, tá? Mais baixos, que remetem um pouco à década de 80, aqueles bolos bem baixinhos. A minha mãe mesma Sim. casou com um bolo redondão, enorme, de 50 centímetros de diâmetro, baixinho, 5, 8 centímetros de altura. Então, assim, O toque de aniversário, né? uma Não parece torta de toque de aniversário. aniversário. É, Olha, Raquel, tudo é possível, tá? Se a gente sim. aplicar um toque contemporâneo, avant-garde, dá para fazer um bolo Não, e é baixinho. legal a gente lembrar, assim, eu, aí, enquanto decoradora, né? E aí os decoradores que estão aqui assistindo vão concordar comigo. O bolo ele é a vedete da mesa de doces, que é a vedete da festa. Então, quando você vai num evento aberto, é um show, a primeira coisa que você procura é um pau. É o pau. Quando você entra num casamento, a primeira coisa que as pessoas procuram é a mesa de doces e bolo. Então, o bolo tem que estar impecável, tem que estar indo. Gente, pelo amor de Deus, não economizem em bolo. Porque a pior coisa que tem, eu já fiz muito casamento, um bolo derretendo, entortando durante o casamento, um bolo que não chega dentro do horário, porque a tiazinha lá de longe que faz nada contra a tiazinha, mas às vezes a pessoa não consegue entregar, ela fica presa no fluxo de trânsito. São todas complicações. Já vi a pessoa entregar um bolo inteiro de massa, uma temeridade, uma festa pequena e o bolo afundar. Aí você entrega aquela mesa linda, o bolo afundando, a pasta americana derretendo. Você acaba com a decoração do teu evento, porque a primeira coisa que as pessoas vão procurar quando entrarem no teu evento é o bolo. É a vedete. Depois da noiva, é a grande vedete. Da decoração Exatamente, a princesinha, né? A noiva é a rainha e o bolo é a princesa. Exatamente. Essa questão que você trouxe eu achei muito legal, assim, realmente a escolha do profissional é a primeira coisa que a gente pensa. Bom, o bolo caiu, culpa do boleiro, né? Então, assim, realmente é uma coisa que a noiva e o cerimonial tem que estar muito atento e por isso é bom sempre uma indicação e conhecer o trabalho da pessoa, né? Aliás, agradeço muito você pela live, isso está sendo possível também, né? As pessoas estão conhecendo o meu trabalho pela live, muito obrigada. É engraçado que a gente, essa coisa de se apresentar é uma coisa que a gente não tinha o hábito de fazer, mas agora, com essa nova mudança, porque o mundo que a gente conheceu já não existe mais, o mundo que está se delineando na frente dos nossos olhos será um novo mundo. E esse novo mundo é digital. Para quem gosta, para quem não gosta. Eu não gostava de câmera também. Mas, cara, a gente tem que se apresentar. Até para construir valor, para diferenciar o nosso trabalho do trabalho de um outro fornecedor. E o teu trabalho tem essa diferenciação que você percebe quando você começa a apresentar toda a metodologia que você segue até chegar no dia do evento. Porque, minhas queridas, no dia do evento, é tudo que foi planejado para trás. Se não foi bem pensado, se não foi bem planejado, no dia você vai colher problema. É só isso que funciona. Eu falo para as noivas que têm pouca verba, noivas que agora você tem uma proliferação de blogs, noivas econômicas, case com 3 mil reais, umas coisas assim, umas temeridades. Se tem pouco dinheiro, você faz uma linda mesa de chocolate, faz um bolo com champanhe de 3 horas de duração, que você vai gastar pouquíssimo com decoração, mas você faz um doce de qualidade, um bolo de qualidade. Sabe por quê? Depois que esse momento passar, aquele momento vai ficar o registro fotográfico, para não ficar só na sua memória. Então tem coisas que você não pode economizar no evento. Um bom fotógrafo, um bom bolo, um vestido decente, porque aquilo vai ficar para fotografia. Faz uma festa menor, mas faz coisas de qualidade. Mas vai lá, Dani, desculpa ter te cortado. Não, você tem super razão. Eu acho assim que qualquer coisa pode estragar esse grande dia, né? E muitas pessoas talvez não vejam a importância disso. A gente, de repente, está conversando até para um público que não é de casamento, enfim. O grande dia, né, da noiva foi uma coisa importante, foi uma coisa sonhada pelas duas pessoas que estão ali se casando, pela família. E assim, não precisa ser suntuoso, mas precisa ser de boa qualidade, como você mesma falou. Contratem profissionais bons. O cerimonial é muito importante. Escolher um bom cerimonial, sabe? O bom cerimonialista, ele vai ter as boas indicações. Bom, falando... Esse processo, Raquel, de escolher esse bolo, né? Estamos vendo aí um bolo de saia godê, que é um bolo na base bem largo, tá? Ele é pouco alto, ele é um bolo mais largo, como se fosse uma saia mesmo. Esses bolos, eles são também uma pedida, são bolos mais clássicos, né? Diferente dos bolos, por exemplo, mais altos. Lindíssimo, com várias alturas diferentes, que é uma tendência grande agora para o casamento boho chique, por exemplo. Ele funciona muito bem. Exato, inclusive essa decoração desse bolo é um boho chique, né? Esses bolos não tem
assim, não tem um melhor ou um pior, é simplesmente o formato que a noiva quer. Ou ela quer uma saia mais aberta, ou ela quer um tubinho mais alongado, digamos assim, né? E, bom, vamos lá. Essa parte aqui... lembrei que eu ia falar, é porque eu tinha esquecido. É o seguinte, Raquel, essa parte criativa, muitas noivas gostam, bastante, curtem bastante, mas é um processo que vai ficando um pouco cansativo. Só que tem uma hora que eu chego e falo assim, olha só, minhas queridas noivas, para o bolo sair exatamente como vocês querem no dia, a gente precisa gastar esse tempinho agora para eu ter certeza do que vocês querem. Porque eu não sou vidente, né? Eu não sou uma cigana. Eu preciso saber exatamente o que o noivo e a noiva querem para no dia chegar... Sabe, para mim a coisa mais gratificante é chegar com o bolo, a noiva olhar e falar assim, isso era exatamente o que eu queria. Então, essa para mim é o meu maior compromisso. Né? E é um trabalho muito parecido com o da decoração, porque você fazer uma decoração, projetar uma decoração, é como se você estivesse fazendo um paralelo, uma metáfora, andando num campo minado de olhos vendados. Cada alma um reflexo. Então, eu também falo isso para minhas noivas. Olha só, é chato, na casa da decoração a gente faz 4 reuniões, e aí cada decorador tem um método diferente de trabalhar, mas a gente tem que passar por esse processo para mapear a tua alma e para nesse dia eu refletir aquilo, o teu sonho, que é um dia que não volta mais, né? Mas é muito bacana que você tem um método para fazer isso. E tem que ter mesmo. Sim, com certeza. Com certeza. Esse dia é muito desagradável se der qualquer coisa errada. É desagradável, é chato, não pode acontecer. Eu sou virginiana, então assim... Tá explicado. Já foi explicado agora. É sistemática. Ótimo, contratem só de virginianos. Tá muito bom. Tenho até vergonha disso, às vezes. Mas é bom no seu trabalho, é um trabalho extremamente técnico, detalhista. Eu estudei há muitos anos atrás cake designer. Nas primeiras semanas eu falei, não é pra mim, cara. Porque é um trabalho assim detalhado de japonês. Eu sou super agitada, entendeu? Eu faço milhares de coisas ao mesmo tempo. Eu sou empreendedora e vendedora nata. Não deu. Então, esse é o perfil certo. É o cara virginiano, é o cara detalhista, é o cara passo a passo. Porque aí você tá com tudo do radar daquela noiva. Não tem como você errar. Exato. Né? Se você cumpre essas etapas, você não vai errar o que ela quer. Exatamente isso. Assim, quando a gente faz a promessa para a noiva de que vai entregar aquele bolo certinho, a gente vai entregar. Então, isso é a maior felicidade, quando a gente vê que a noiva gostou, né? Dando continuidade, Raquel, ainda nesse processo criativo longo, muitas noivas me perguntam se eles podem comer, né, o topinho do bolo deles. Ué, claro que podem. Vamos conversar com o cerimonial aí. Né? Pois não, mas eu quero comer no dia seguinte, eu vou viajar, ou então eu vou permanecer no hotel onde eu estou, eu quero comer o meu bolinho, será que meu cerimonial vai guardar? Sim, você conversa com o seu cerimonial, a gente faz um topo de bolo exclusivo, né, para vocês, tipo, inclusive no sabor que vocês quiserem, e o cerimonial guarda, tá? É muito importante que os noivos saibam que existe essa possibilidade para a gente poder fazer a confecção desse bolinho, tá? Amigos entrando aí. Olá, gente. Bom, sejam bem-vindos. Falando aqui sobre o bolo do grande dia, bolo para ocasiões especiais, né? Sabores diferentes, a gente comentou, né, Raquel, aí a gente tá vendo um bolo com 3 andares distintos, com 3 sabores diferentes. Né? Naked cake, né? Que é uma grande tendência também, o semi-naked, naked cake. Esse é um naked, muito bonito, né, esse bolo, bem construído. Muito bonito. Lembrando daquela história, né? Se você for escolher mais de um sabor, dá uma olhada na quantidade de convidados que você tem que atender. Exatamente. Bom, seu estilo. Se alguém se identificar com o estilo desse casal... É muito doido. Me manda aí uma mensagem que eu quero fazer o bolo de vocês, hein? É um bolo Disney, eu achei barato esse bolo, gente. Muito legal, muito colorido. O estilo... A parte agora, Raquel, de escolher a parte criativa, né? Que é a parte mais legal, que acho que os noivos gostam mais. Vocês estão me enxergando? Estão enxergando tudo direitinho? Estamos enxergando o bolo. Tá dando para ver legal o bolo. Pessoal, se tiver dúvida, posta aqui. Então vamos lá. Coisas que vocês queiram perguntar para Dani, pode postar. Bia, querida, muito obrigada pela sua presença, viu, Bia? Bom, flores de açúcar. Ela te acompanhando. Ela tá, minha noivinha linda. A gente ainda tá pra pensar nos detalhes Vocês dela. Estão falando, tudo é pensado com tanto carinho. Na verdade, gente,
o dinheiro é necessário para todo profissional de evento, a gente vive disso, a gente não come disso, a gente vive disso. Só que não é isso que nos recompensa. Quando a gente vê o espaço transformado, quando você, depois do casamento, tem a grandeza, porque nem todo mundo tem essa grandeza de passar uma mensagem para o teu profissional e agradecer. Nossa, isso é tão bom, né, Dani? É uma sensação assim, maravilhosa, porque o artista vive do aplauso, gente. É isso que faz o artista continuar criando, inventando, porque tem que ter muita criatividade para seguir esse caminho que ela está seguindo, é um dom. E ela está botando esse dom a teu serviço. Muito obrigada, Raquel. Realmente, isso também tem a ver com aquela relação que você cria, né, com o seu cliente. Então, se for uma relação verdadeira, de afeto, como eu te falei no início da live, realmente a gente está lidando com pessoas, né? Tem todo um aspecto humano que é imprescindível para você lidar, né? Então, falando sobre um pouco de flores de açúcar, Raquel, e flores naturais, as pessoas me perguntam muito, Dani, qual é a diferença das flores de açúcar para as flores naturais? Raquel, as flores de açúcar, elas são necessárias, são pedidas de um bolo super artístico, como um bolo, assim, eu trouxe um exemplo desse, que é um bolo que você vê que tem rococós, ele remete à época vitoriana, é um bolo super, super cheio de arabesco, e as flores, elas são todas aramadas, pétala por pétala, à mão. Eu sei que é super trabalhoso. Exato, super trabalhoso. É um trabalho na pasta de açúcar, né? Um trabalho que dura aí meses, 4, 5 meses para fazer um arranjo especial. E é um bolo caro, né? É um estilo caro, mas vale muito a pena. Todos os exemplos de bolo assim que eu vejo, que a gente tem no Pinterest, que as noivas procuram, que tem flores de açúcar, elas olham e falam assim, meu Deus, isso vai valer muito a pena, eu vou chegar lá no dia do casamento, vou pegar a flor, vou morder, vou comer. Enfim, tem toda uma... Tem uma simbologia, tem significado, enfim. E artisticamente contribui muito para o projeto. O bolo com um arranjo floral natural, por sua vez, ele também pode trazer uma suntuosidade, uma coisa especial, né? Por exemplo, esse daqui é um arranjo meu, é um arranjo verdadeiro. Eu trabalho muito com flores verdadeiras, né? Arranjos de qualquer espécie. E vale muito a pena também, não só pelo valor, né? Que o orçamento depois ele acaba caindo. Mas ele confere uma naturalidade, enfim, uma rusticidade que a flor de açúcar às vezes não confere. Tudo depende do projeto, tudo depende do desenho, tá? Por exemplo... E as noivas pedem muito, né? O bolo com flor natural tem sido muito pedido, ou não? Você acha que é mais o com flor de açúcar? Como é que funciona? As duas coisas. Obviamente que se o bolo for um bolo com rococó, vitoriano, de pasta americana, ele vai combinar, obviamente, muito mais com a flor de açúcar. Se você fizer um bolo desse com flor natural, existe também. Mas assim, eu acho que fica muito menos artístico e combina menos, né? Do que se você fizer um bolo desses com flor de açúcar. Ao passo que se você fizer um bolo com uma cobertura cremosa, com buttercream, ou uma ganache de chocolate, né? Que quando você passa a faca, você não sente aquela resistência. É um bolo cremoso. É legal você usar flores naturais para acompanhar aquela rusticidade, aquela naturalidade. Mas também existe o bolo cremoso, com cobertura cremosa, com flor de açúcar. Tá? Então não é regra de forma nenhuma. Um erro que eu vejo muito as noivas fazendo, eu não sei para os outros decoradores, né? Mas o que eu vivo enquanto decoradora, aqui você pode separar umas florezinhas da decoração para botar no bolo? Eu já falei assim, alto lá. Olha só, a sua cake designer vai vir aqui para botar as flores no bolo, porque eu não vou mexer no bolo. E não é só pegar a flor e tacar no bolo, gente. Tem toda uma questão de higienização dessa flor, de proteção. Sim. E tem toda uma questão artística também, que demora, não é assim, 5 minutos você bota a flor no bolo, uau! Já aconteceu de receber bolos horríveis e ter que salvar a flor da decoração. Já aconteceu, inclusive, que hoje saiu uma matéria minha numa revista de uma professora de eventos da PUC. Ela fez uma matéria sobre a minha marca como decoradora, porque ela ganhou, eu fiz o evento, acho que da sobrinha dela, alguma coisa, alguém da família dela, o bolo chegou feio e a gente floreou o bolo. Mas, na via de regra, gente, pelo amor de Deus, é a cake designer que vai aplicar a flor. A gente pode até disponibilizar a flor ou não, ela vai comprar isso com antecedência para fazer isso com calma. Não é isso, Tânia? Exatamente. A gente pode trabalhar.
Com certeza, a gente pode trabalhar junto com o florista, né? A gente tem uma reunião junto com o cerimonial, florista, pergunta assim, olha, florista, quais são as flores que você vai utilizar? E pergunta para a decoradora se aquelas flores seriam bacanas no bolo, né? Também existem eventos onde as flores da decoração são diferentes das flores do Exato, bolo. não são flores miudinhas, não são flores que funcionam para o bolo às vezes, né? Tem que ter um compurri de flores. É quase que buquê de noiva. A gente vai ter uma live sobre isso com a Rô Buquês, que está aqui assistindo a gente. Você vai pegar as flores do arranjo para botar no buquê? Não, são flores diferentes, são flores selecionadas, são diminutas, é outra história. Exatamente. No caso das flores naturais, precisa haver essa conversação com o florista para esse arranjo ser previamente separado, né? E ele é pago diretamente para o florista. A gente faz um esquema, né, com o cerimonial e os noivos. Se não tiver, né, o caso, por exemplo, ser de um casamento intimista, um mini wedding, não tem um florista, aí eu providencio esse arranjo com antecedência, previamente higienizado. Lembrando que flores naturais todas são tóxicas. As pessoas falam assim, tem flores que são tóxicas e tem flores que não são tóxicas. Todas recebem um tipo de remédio agrotóxico, a não ser que sejam as flores comestíveis. Aí a gente está falando de outro patamar, tá? Flores comestíveis são aquelas miudinhas, pequenininhas, que geralmente não tem uma haste, né, para você O caule. O caule, né, uma haste para você manejar. É aquela florzinha que tem as pétalas e você come. Eu tô falando de flor de arranjo mesmo, rosa. Não adianta, mesmo que sejam orgânicas e tal. Flores, elas têm toxinas, né? Não interessa que nível que seja. Tem os níveis que você, por exemplo, um animal pode comer uma flor, uma planta, e pode vir a ter falência de órgãos. Geralmente eles regurgitam antes, né? Geralmente é isso que acontece. Cachorro, é danado pra fazer isso. Cachorro, gato. Então, assim, pra quem tem pet em casa. Para quem tem pé, exatamente. Tem esses casos extremos, mas, no geral, todas as flores precisam ser higienizadas. Não adianta você achar que vai colocar, tanto o cerimonial quanto o decorador, achar que vai colocar uma flor num bolo e pode ser que dê problema, né? E isso depois vai recair sobre o profissional que confeccionou o bolo. Então, bom, vamos Marisa entrou aqui, ó. Marisa Tatibana, bem-vindo. Olha, Renato Araújo voltou. Bem-vindo também. Fiquem, que a gente tem novidade boa aí que a Dani vai dar pra gente aqui no finalzinho da live. Quem ficar Raquel, não vai se arrepender. Exatamente. Desculpa te cortar. Raquel, a Marisa é uma artista de flores, de papel crepom especial importado. Então ela faz um trabalho. Que legal. A Marisa, eu tenho um sonho de um dia fazer um bolo e colocar um arranjo de flores de papel crepom. É a coisa mais linda do mundo. Eu quero o contato da Marisa. Vamos fazer uma live com a Marisa. Olha, meninos, temos mais 15 minutos aqui antes do Insta derrubar a gente. Então vai lá, Dani, não vou te cortar mais. Bom, eu vou passar bem rapidinho eu vou passar rapidinho pelos estilos. Todo mundo conhece o Naked, que é diferente do Semi-Naked, tá? Dá pra ver a diferença? Tem mais massa à mostra no Naked. O Semi-Naked ele já é um pouco coberto. E nada também impede de você fazer um bolo, por exemplo, de um andar coberto e o outro semi-naked. Às vezes, né, misturar tendências. Temos aqui as listras em buttercream. Essas listras horizontais são bem diferentes do bolo cremoso para o bolo de pasta americana. Não sei se dá pra ver aqui. Lindíssimo. Esse é com pasta americana, tá? Tem que ficar atento a todos esses detalhes. São detalhes, Raquel, mais artísticos, que é a parte que a noiva mais gosta de conversar, né? Depois que ela escolheu o formato, se é redondo, se é quadrado o bolo. Bom, então, sobre a cobertura, espatulado floral ou espatulado em buttercream, são coberturas cremosas, né? Tem aqui o espatulado livre, que é bem... Não sei se dá para enxergar. Ele é bem diferente, esse espatulado livre, por exemplo, do floral. Né? Muito bonita as expressões. Bem-vinda, Karina. Cada projeto vai ter o seu valor, né? Dentro do orçamento. Então, não adianta me perguntar, ai, Dani, mas se o bolo for assim, 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 fica mais barato? Ai, se tiver o isopor no bolo fake, é mais barato? E já mata toda a criação, né? Porque depende, aí você vai ter... Olha, se você fazer um bolo, por exemplo, ao ar livre, um bolo para fazer um evento em Búzios. Vamos falar esse exemplo aqui, que é um exemplo que a gente vive muito. Tá ótimo. Você vai botar um naked cake
mas é muito essa coisa do naked cake e do semi-naked mousse. Mas aí vai depender do recheio. Não é qualquer recheio que você vai botar ao ar livre. Como é que funciona isso? Tem que ser um recheio cozido, talvez. Sim, não, o que acontece? Tudo vai depender da estrutura do casamento. Primeira coisa que a gente pergunta é o seguinte: esse bolo vai ficar ao ar livre, mas com sol direto ou numa sombrinha? Essa é a primeira coisa. Se eu já souber que tem sol direto, eu já falo o seguinte: olha só. Se você quiser um naked cake, a gente vai ter que construir ele com uma ganache de chocolate branca, ou ganache de chocolate branco, porque não vai desmoronar. Aí a pessoa fala, poxa, ele fica mais durinho, né? Mais durinho. Fica mais durinho. A ganache é diferente do buttercream, por exemplo, que é uma cobertura muito cremosa à base de manteiga. Põe a manteiga embaixo do sol, você vai ver que ela vai derreter completamente. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a escolha do sabor. Quanto tempo esse bolo vai ficar no ar livre? Exposto. E debaixo do sol, se for o caso, né? Vai ficar 6 horas. Então eu sinto muito. A gente não vai conseguir fazer um bolo com morangos frescos. Mas eu consigo fazer um bolo com geleia cozida, né? Morangos cozidos, cozinhados, macerados. Acho que respondi isso. Respondeu, talvez. exatamente. Tem uma coisa que eu vejo, assim, uma dúvida recorrente delas, a questão do bolo. Ele tem que estar, não é só o estilo do bolo, ligado ao estilo do casamento. Tá fazendo um casamento clássico, eu iria para um bolo com pasta americana. Eu tô fazendo um casamento borrô, eu posso também usar a pasta americana, como eu posso ir para o semi-naked. Agora eu tô fazendo um casamento rústico, o totalmente naked funciona legal. E além disso, você tem esse cruzamento do bolo com o espaço onde ele vai estar exposto. Então você quer um recheio fresco, você tem que ter com esse bolo no ar-condicionado. Você não pode fazer esse bolo recebendo calor, horas e horas e horas até a hora do evento. Né? Exato. Olha só, Raquel, só uma questãozinha muito rápida, que é uma regra que eu sigo. Isso aí é a forma que eu trabalho. Eu não ofereço bolo de pasta americana com recheios crus, tá? Com frutas cruas sem estarem cozidas. Por quê? Porque esse bolo de pasta americana, ele não vai à geladeira. É um bolo que, para preservá-lo e para confecção, durante os dias, né, que a gente está confeccionando o bolo, ele não vai à geladeira, ele fica em temperatura ambiente ou ar-condicionado, né, um ambiente controlado, como aqui no ateliê. E eu não tenho como entregar um bolo que vai ficar 2 dias, né, sendo confeccionado. Ele vai aguar, vai azedar. Chorar, vai azedar. Vai azedar. Então, assim, para as noivas saberem, bolo com frutas naturais, tanto na decoração quanto na parte interna, né, que compõe o sabor do bolo, só consigo entregar, eu só consigo, não, acho que todos os confeiteiros só oferecem em formato naked, ou formato semi-naked, ou espatulado com buttercream, ou com ganache, um bolo que vá para a geladeira. E quando a gente chega no local do evento, a gente conversa com o cerimonial, pergunta, né, na locação, no hotel, onde seja, se tem uma geladeira, um frigobar, qualquer lugar onde você consiga preservar esse bolo que tenha fruta fresca e expor, né, esse bolo na mesa de doces com 1 hora de antecedência apenas, tá? Perfeito. Como eu te falei, depende do evento. Tudo depende. Se for o bolo que vai ficar exposto lá para tirar foto durante 6 horas, esquece frutas frescas. Andréia, bem-vinda. Mais uma maravilhosa opção para os teus cerimoniais aí, ó. A Dani. A Andréia é cerimonialista há mais de 15 anos. Bem mais, né, Andréia? Não vou entregar a sua idade. E estamos aqui conversando com a Dani Falcone, que ela entrou agora. Prazer, ela Andréia. faz bolos personalizadíssimos. Mas vamos lá, Dani, que a gente agora tem pouco tempo antes do Instagram derrubar a gente. Tá ótimo. Sobre essa coisa do sabor ainda, Raquel, se a pessoa quiser muito frutas frescas e ainda assim quiser um bolo com mais estruturação e um bolo alto, enfim, que em parcela ele seja um bolo fake com algumas camadas verdadeiras, a gente ainda consegue enviar um bolo de corte para a cozinha com o sabor que a noiva sempre quis, que pode ser um sabor com fruta fresca, desde que esse bolo seja preservado dentro da refrigeração. Tá? E aí, dessa família, nós continuamos com o concrete, que é esse bolo com cara de cimento. Muito bonito. Estou utilizando uma linguagem assim que as pessoas vão entender. O craquelado, que é um bolo já de pasta americana, né? Tem os ruffles, que são muito famosos, que são aqueles bolos que tem aqueles babados, podem ser horizontais, verticais. Esse é um bolo que tem um babado ruffle na diagonal lateral, bem bonito. Temos também, esse é um tipo de ruffle mais avant-garde, né? Mais assim, contemporaneíssimo. Lindíssimo.
os rendados. Detalhe que esse é um bolo que tem vários estilos. Então você não precisa escolher só a renda. Você pode escolher renda, aplicação em 3D de pétalas de flores, pintura. Tá vendo essa parte preta aqui? É uma pintura em 2D no próprio bolo. Você pode misturar tendências. Outro bolo que mistura tendências é esse bolo aqui, com ruffles de papel de arroz. Enfim, temos aí várias tendências de bolo pintados à mão. Temos os andares suspensos, tá? Que esses já são bolos complexos, mais do estilo vitoriano, tá? Onde você tem... isso não é tudo bolo verdadeiro, né? Os bolos provavelmente verdadeiros são esses que estão aqui. A gente não sabe se são verdadeiros, mas esse andar aqui não tem bolo. É um andar onde só tem as flores, né? O encaixe das flores. E aí o topinho de bolo, né? Eu não trabalho com topinhos de bolo que não sejam de pasta americana. Esses aí são topinhos de noivinhas feitos na madeira, né? E aí a gente tem aí uma gama de profissionais que podem fornecer. A gente trabalha aí com essa parceria. Temos vários materiais. Temos biscuit, temos as caricaturas feitas em massa fimo. Enfim, é uma infinidade de opções. Ah, bom, acabou aqui a apresentação. Apaixonante. Já tenho vontade de casar de novo para fazer um bolo. Mas desculpa, vai lá, Dani. Não, e dentro dessa parte artística, que a gente está aqui discutindo sobre a parte criativa, né? Existem aí uma gama de opções, enfim. Isso a gente acaba acertando mesmo nas reuniões, né? Com cerimonial e noivos. Aí, Raquel, não sei se você topa da gente... Não sei quanto tempo mais a gente tem, da gente falar um pouco sobre essa situação atual, né? Vamos falar. De eu oferecer aí essa oferta, esse desconto. Bom, primeiramente que a gente continua trabalhando aqui, né? A gente, digo eu mesma e a minha sócia do financeiro, a gente está utilizando todos os EPIs, né? Esses equipamentos de proteção que a gente sempre utiliza. Luva, a gente lava tudo com sabão, a gente praticamente não usa muito álcool, a gente pega o sabão mesmo, esfrega todas as superfícies, enfim. E as máscaras de proteção durante essa epidemia aí, na verdade, sempre a gente utilizou. Nas remarcações, isso aí serve para as noivas que estão assistindo a gente agora, minhas noivinhas, possíveis noivas que vão marcar novos eventos comigo, tanto para o final de 2020 quanto para 2021. A gente precisa ficar atento às, que eu falei com a Raquel no início do vídeo, né? Às autoridades governamentais, primeiramente. E o cerimonial vai ficar atento também para as casas de festa e as locações onde for receber esses eventos, né? E aí, assim, a gente vai tentando remanejar. Eu não tenho muito Muito legal. posicionamento sobre isso, é isso, né? Sobre multas e alterações no orçamento, Raquel, é impossível, para as minhas noivas que eu já fechei, não sei se isso vai servir aí como um tema para você, é impossível eu aplicar uma multa, mesmo tendo um contrato, é impossível aplicar uma multa para um noivo. É uma situação já muito frustrante, né? Eu acho que os profissionais de bom senso estão agindo dessa forma. Então, assim, se tiver reajuste no orçamento, inclusive, isso eu tô falando para os noivos que já fecharam o orçamento comigo, tá? Lógico. Para os próximos, isso não vale, tá? Vai entrar, gente. Vamos aguardar aqui que a Dani está entrando de novo. Pronto. Voltou, Dani. A gente se estendeu há mais de uma hora, o assunto está muito bom. E aí nos estendemos. O pessoal está voltando, porque está todo mundo querendo saber. Entendeu? Poxa, vamos... Gente, enquanto o pessoal... enquanto está todo mundo voltando, que agora a gente tem tempo para falar, mais um bocadinho, né? Só falta um café aqui para acompanhar. E um pedaço de bolo da Dani. Gente, para quem está mantendo seus contratos, para quem está contratando agora, é uma super vantagem. Uma super vantagem. Por quê? Qual é a tendência do mercado depois que essa crise acabar? A tendência é que os preços de insumo subam, né? A tendência, quem vai pegar lá na frente vai pegar uma outra realidade, vai pegar um mercado reprimido. Eu vou explicar para vocês não acharem que isso é uma parcialidade minha. Eu, como outros tantos clientes, eu sou da mercado de eventos, eu estou trabalhando aqui no Casaré Simples como uma profissional de mídia, porque eu sou de marketing, sou formada em marketing. Mas eu sou profissional de eventos há 11 anos. Todos os clientes, a maioria, está adiando para o segundo semestre. Para os meses de agosto, setembro, outubro, novembro. A gente vai ter um engarrafamento de evento que não vai ter como a pessoa que entrar lá pagar barato. A gente não vai ter como. A gente vai ser mais caro. Então, quem está se mantendo agora e quem está aproveitando as condições agora dos profissionais sérios,
aproveitem, porque a hora é essa. É que nem bolsa de valores. Para quem investe em ações, o melhor momento está sendo agora. Para comprar ações baratas e vender caro lá na frente. Então, aproveitem as oportunidades que a gente está trazendo para vocês aqui. A gente está falando com cada um dos fornecedores, tentando trazer alguma coisa diferenciada para as noivas do Casar é Simples, tá? Dani, com você, desculpa. Imagina, vamos aproveitar então, fazer trazer uma oportunidade aí, assim, todo novembro eu faço como se fosse um Black Friday, né, de novembro, que todas as pessoas estão familiarizadas aí, e eu sempre diminuo 20%, tá? Dou 20% de desconto nos bolos de casamento, tá? Então, assim, quem quiser fechar comigo um bolo entre... vou criar aqui, essa semana, pronto, vamos colocar aí 7 dias. Se vocês entrarem em contato comigo, cerimonial, noivos que estiverem assistindo, dentre esses 7 dias eu consigo fechar, né, um bolo de casamento com 20% de desconto para agendamento pós-pandemia, né, que pode ser a partir de outubro, que eu abri a agenda setembro, outubro, seguindo para 2021, tá? Então, lembrando, quem quiser fazer isso comigo, né, aceitar essa oferta, esse desconto, precisa marcar comigo entre setembro e julho do ano que vem, tá? E acho que é isso, essa oportunidade. A Bia, a tua noiva está perguntando aqui, é para reagendar para 2021? Não, Bia, não é para reagendar para 2021. Olha só, presta atenção. Quando é que é o casamento da Bia, Dani? Quando é que é o casamento dela? O casamento da Bia tinha sido agendado, tá, para março. E a gente ainda não conversou sobre a remarcação da Bia, especificamente. Por quê? Porque a gente está aguardando as autoridades governamentais se posicionarem em relação à reabertura das casas de festa. O interessante, Bia, é você conversar com o seu cerimonial, tá? Não necessariamente você vai ter que fazer ano que vem. O que eu estou dizendo aqui os clientes que já estão na base, eles têm uma vantagem em relação aos clientes que só vão entrar depois da crise. Porque eles estão ficando com as melhores datas, Sim. Eles estão ficando com os melhores preços, né? Quem está entrando depois. Então a Dani está antecipando uma promoção que ela só fazia em novembro para as noivas do Casar é Simples. Ela está antecipando para as noivas do Casar é Simples, as noivas dela também, né? Que estão entrando aqui via que assistirem essa live. As pessoas que assistirem essa live só fica 24 horas no ar, tá bom? Então tem um tempo aí escasso. Para os novos contratos, tá, Bia? O nosso caso aí, você já é minha cliente, a gente já está com um contrato de fechamento. Eu prefiro 2021 por causa desse tumulto todo. Sem problema. Você, assim, todas as pessoas... Isso é legal a gente estar esclarecendo aqui como eu trabalho, né? Os meus clientes que têm contrato comigo e estão reagendando, tá? Eles têm prioridade, óbvio. É uma questão de fila. A prioridade do cliente que já está na base, exatamente. Exatamente. Então, assim, todo mundo que for fechar comigo agora, eu tenho uma lista. Tá? Inclusive, tenho noivas que reagendaram para setembro, outubro, tudo, e que podem reagendar mais uma vez, tá? Embora o meu contrato não aborde uma pandemia, por exemplo, que é uma coisa muito específica no contrato. Ninguém ia prever um negócio desse, ninguém prevê esse movimento apocalíptico. Ninguém prevê isso. Então aí entra só a Bíblia previa isso, o apocalipse, só. Pois é, menina. Então, assim, eu tô lançando mão aí de um aspecto, tô trazendo uma humanidade pra coisa, assim, né? Se o cliente quiser reagendar 1, 2, 3 vezes, a gente vai tentar adequar. Obviamente que são meus clientes, que eu já conheço, que não agem de má fé, tá todo mundo no mesmo barco. Então, nesse sentido. Então, Bia, fica tranquila. Tá? Você, minha cliente, tem um momento que você tem um contrato certinho. Então, a gente vai aí com calma no privado aí ver a sua data. Então, essa oferta para esses novos contratos, a gente abre a partir de hoje. Daqui a 7 dias, podem entrar em contato comigo. A gente vai deixar, né, aí todos os contatos para eu oferecer esses 20% de desconto em cima dos valores do ano que vem, tá bom? Perfeito. Que é uma grande vantagem, tá, gente? Porque geralmente em 2021, a gente pega o preço para qualquer fornecedor e aplica de 10% a 20% em cima da tabela de 2019.
por conta desse caos que a gente está vivendo, você está tendo uma condição especial de ter 20% de desconto em cima de uma tabela, em cima de um valor e para o ano que vem. Então, assim, Exato. Porque ano que a vem gente vai deixar os contatos da Dani. Ano que vem você já teria um reajuste. Então, assim, a Dani está dando uma super oportunidade. Percebi, entendi. Então, a gente vai deixar aqui o contato da Dani, vocês ligarem para ela. Como é que você está fazendo os atendimentos, Dani? Então, agora. O atendimento é feito primeiramente, tá? Hoje a gente só está conversando pelo WhatsApp, por videochamada, Zoom, o que seja, para fazer as reuniões, tá? Eu tenho alguns casamentos em andamento assim. E as degustações, por agora, não estão sendo possíveis. A não ser, tá? A não ser que, do jeito que elas são, né? Porque elas são feitas aqui na minha residência, no meu ateliê residencial, então não tô abrindo de forma nenhuma. A não ser que os noivos queiram... não, de forma nenhuma, nem expor a ninguém, né? Mas, a não ser que os noivos queiram muito a degustação nesse momento, eu faço, né, o delivery, né, a entrega. Assim como eu também tenho feito com bolos de pequeno porte, bolos para aniversário, enfim, estão sendo comemorados em casa. Também estou fazendo delivery. Legal. Tá? Legal. Você continua nativa, isso é muito importante. Para esses bolos que não são bolos de evento, né? Que basicamente o meu mercado é evento. Então, assim, eu acabo entregando muito pouco bolo nas residências hoje em dia, né? Tem confeiteiros que estão correndo para todo canto, né? Vendendo ovo de Páscoa, vendendo um monte de coisa, assim. O meu mercado. Às vezes você perde foco, né? É ruim, perde o foco. Me repete pra gente, Dani, a oferta, por favor. Tá ótimo, pra gente poder encerrar a live com essa tua oferta. A partir de hoje, tá? Daqui a uma semana, eu vou estar aberta para clientes que cheguem e queiram abrir contratos novos, contratarem bolos para os seus eventos de outubro de 2020 até junho, julho de 2021. E eu vou estar oferecendo uma condição especial de pagamento de 20% de desconto na contratação desse bolo. Lembrando que a degustação, que ela pode ser atualmente entregue na residência do noivo e da noiva, se o contrato for fechado, essa degustação, o valor dessa degustação é abatido, tá? Perfeito, perfeito. Muito então, legal, Dani. Adoramos. Cortesia. Adoramos ter você aqui com a gente. Pessoa lindíssima, elegante, elegantérrima. E o seu trabalho é lindo, lindo. Tinha que fazer isso para sempre. Vamos ver se a gente consegue botar esse vídeo no GTV, não tenho certeza. Eu não falei com a minha equipe técnica aqui. A gente consegue deixar no GTV, porque ficou muito legal o conteúdo. A gente te agradece pela tua participação. Obrigada. E terão alguns cerimoniais, algumas noivas aí te procurando para falar dos próximos eventos. Que bom, eu agradeço muito a oportunidade, Raquel. Você é uma pessoa super generosa. Muito obrigada, adorei te conhecer, de uma luz incrível. Obrigada. Realmente, muito, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. Eu Imagina. falo pra caramba. Delícia! Eu peço desculpa pelos cortes, porque eu sou super agitada, ansiosa. Foi muito legal. A gente vai ter mais coisas por aí que a gente vai te convidar. A gente está com um projeto crescente do canal. A gente vai começar a investir pesado aí em tráfego pago. Tem muita coisa nova para acontecer, a gente vai compartilhar com você. Eu desejo Tem muita coisa nova para as noivas também. Sim, sim, noivinha. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada, sucesso para você e para o seu canal. Tá bom? Que possa ajudar muitas pessoas. Obrigada você também. Amém. O objetivo é esse, é doar aquilo que a gente tem de dom. Você doando o seu e a gente o nosso. Sim, com certeza. Vamos manter essa parceria. Muito obrigada para as pessoas que participaram também, viu? Obrigada a todos pela audiência. E estamos aqui para fazer novos conteúdos que vocês queiram. É só comentar no nosso canal e a gente traz para vocês. Um beijo, porque, gente, casar é simples, hein?